Olá pessoal, hoje vamos falar de um assunto instigante e importante que é o desenvolvimento infantil. Então, para quem é pai, mãe, educador, profissional que trabalha, com criança, vamos aqui abrir um diálogo, discutir um pouquinho, trazer ideias, pensamentos para que a gente possa estar atento aos nossos filhos, às crianças e ao desenvolvimento delas. Se você está chegando agora aqui no meu canal, por favor se inscreva. Este é um canal novo e a gente está aqui trazendo conteúdo de qualidade para poder compartilhar com você. Eu sou a Gabriela Carleto, sou psicanalista, neuropsicopedagoga, uma pesquisadora na área da neurociências e atuo no campo do autismo. Muito bem, então vamos começar iniciando falando, do princípio de tudo, o vínculo. Uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento do bebê, da gente enquanto sujeito humano, é o vínculo materno, o amor, o afeto. Aqui vou já deixar um parênteses que não necessariamente precise ser a mãe essa pessoa fazer o vínculo, Pode ser o pai ou uma pessoa que substitua a mãe na ausência dela. O importante é a gente pensar que nós, seres humanos, a gente precisa desse vínculo com o outro para poder se constituir. E a nossa constituição psíquica, ela se inicia ainda na gestação. Então, ali, a partir dos 3 meses, mais ou menos, não há ainda um período exato, a gente já começa, uma formação psíquica, que ela é formada através justamente desse vínculo que nos une à nossa mãe. O cordão umbilical, é o meio ali de união que vai nos levar não só a oxigênio, a alimento, mas também amor, afeto e tantas outras coisas que chegam através, ali da placenta e de tudo que o bebê sente. A batida do coração da mãe, a circulação sanguínea, as emoções que essa mãe sente, os medos, as alegrias, as tristezas, as angústias, tudo isso faz parte da nossa formação psíquica e a gente precisa, estar atento a isso, claro, desde a gravidez. Isso significa que essa mãe, ela precisa também de acolhimento, ela precisa de acompanhamento. A gente precisa entender como é que está a saúde mental dessa mãe, dessa mulher, se essa gravidez foi desejada, planejada, se não, se ela tem algum problema já de saúde, seja físico ou mental, se ela está amparada, com um companheiro, com uma companheira, pela família, por amigos, tudo isso, que é o meio, é muito importante, faz parte também da nossa constituição, do nosso desenvolvimento, não só físico como mental. Então, quando a gente fala em neurodesenvolvimento ou desenvolvimento infantil, a gente precisa começar a pensar justamente desde essa fase. Tem um psicanalista argentino que eu estudo, faz parte da minha pesquisa de doutorado, que é David Moldavsky, que postulou, uma nova fase, pensando nas estruturas psicanalíticas, que é a fase da libido intrassomática. É justamente essa fase ali de formação ainda do bebê. Pois bem, depois dessa primeira etapa, depois do nosso nascimento, a gente tem aí, talvez como fase segunda de maior importância, a primeira infância, aquilo que a gente entende como os anos iniciais, ou seja, os 3 primeiros anos, vamos delimitar aqui, que é onde vai acontecer todo o desenvolvimento, a ligação, o vínculo do bebê com essa mãe, com esse pai, com essa família, com esses avós, com esses amigos. Então, essa troca afetiva, essa troca de amor, esse reconhecimento dos rostos, das faces, das expressões dos adultos que cuidam dessa criança é extremamente importante. Então, o olhar,
o amamentar, o perceber se esse bebê está olhando enquanto a mãe amamenta, o perceber se esse bebê tem uma troca, né, ali de empatia, de risada, quando essa mãe brinca com ele, fala, ai que bebê lindo, ai que essa barriguinha, e o bebê sorri, ou o bebê não tem essa troca. Já começa ali a apresentar alguma falta, talvez, de reação, alguma falta de ligação, de troca, de olhar, de percepção. Então, desde bebezinhos, a gente já começa a trazer essa observação. Hoje a gente tem muitos pesquisadores, sejam psicanalistas, sejam neurocientistas, e inclusive pesquisadores de diferentes áreas, que já estão acompanhando os bebês desde o seu nascimento e até 4, 6 meses, muitos deles já conseguem observar alguns traços, né, de autismo em alguns dos bebês, ou de alguma outra, né, algum outro ali transtorno possível que esteja acontecendo, algum atraso, alguma coisa que acontece com o bebê que ele já começa, né, ali a apresentar. Então, a gente precisa estar atento, essa é a palavra, né? Observar. Hoje, na clínica, o que eu observo, né? Eu trabalho não só com adultos, mas com a clínica da criança também e com familiares. E a gente observa muitas vezes os pais demorando para ter essa percepção, ainda com aquele pensamento que em alguns momentos faz sentido de que cada criança tem o seu tempo. E muitas vezes a gente perde a janela de desenvolvimento dessas crianças. Então, é claro que nenhuma criança é igual a outra. A gente tem um tempo de desenvolvimento. Quando a gente fala, por exemplo, de bebês prematuros, esse tempo é outro, né? A gente tem um desconto ali de semanas, das semanas, né, que esse bebê nasceu, a gente desconta para saber qual é a idade real desse bebê, porque senão a comparação, né, e a linha de desenvolvimento não chega. Mas numa média, né, num olhar, a gente tem ali, né, uma linha de acompanhamento e de desenvolvimento que a gente espera, que os pediatras esperam, os neurologistas esperam, os médicos esperam que esse bebê se desenvolva, que essa criança se desenvolva. E é sobre isso que a gente, enquanto profissional, enquanto pai, mãe, a gente precisa estar atento. Então, a gente tem, depois dessa primeira fase, né, dessa troca, desse reconhecimento, esse bebê precisa fazer uma introdução alimentar, ali com 6 meses, vamos pensar, né? Então, alguns bebês seguem mamando no seio, outros já passam para a mamadeira, né, para o leite, outros não conseguiram mamar por algum momento, algum problema específico, não conseguiram pegar o seio da mãe e já foram introduzidos então ao leite, né, ainda na maternidade, mas a gente tem essa segunda fase da alimentação, que é a fase da introdução dos alimentos. E esse é um outro momento também para a gente observar, né, como é a aceitação desses alimentos por esse bebê, das frutas, dos legumes, das verduras, das papinhas, né? De que forma ele assimila, há alguma dificuldade de digestão, de eliminação de intestino, aí começa a se observar talvez alguma alergia alimentar que pode aparecer muitas vezes no próprio leite, né? Ou alguns outros alimentos que também aparecem nessa idade. Alguns bebês, conforme vão crescendo nessa adaptação, né, nessa introdução alimentar, vão apresentando já algum tipo de seletividade. O bebê não aceita o alimento, não aceita a comida, ou passa mal, ou tem muitos transtornos, né, de eliminação. E aí a gente também liga um pequeno sinal ou grande sinal de alerta, né? É preciso observar como é que essa introdução alimentar acontece. Depois, a gente tem também, né, o sentar, e aí a gente precisa observar como é que está, né, a musculatura desse bebê, a coluna, se está pronta ou não para esse movimento do sentar, segurar a cabeça, né?
um ponto importante do nosso desenvolvimento, essa capacidade do se manter firme. Depois a gente vai ter o engatinhar, o virar de um lado para o outro, né? Torcer ali, virar no berço, na caminha. O engatinhar entre os, 7, 9 meses, de acordo com cada bebê. E depois a gente vai ter esse bebê começando já a se segurar para poder dar os seus primeiros passos. Entre 10 meses e 1 ano e 2 meses, mais ou menos, também depende de cada criança. Se a gente for pensar a grosso modo, muito a grosso modo, né? Essas seriam etapas importantes para a gente observar num primeiro momento de desenvolvimento. E aí vem a fala, né? A introdução à linguagem, que já começa, antes disso, no balbuciar. Então, com 5, 6 meses, o bebê começa a balbuciar, né? Ba, 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 ma, ma, ma. Enfim, ele começa a imitar sons, a testar sons, a ouvir a sua própria voz, a brincar com isso, né? E isso é extremamente importante. E a partir de 1 ano, mais ou menos, até 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, esse bebê já tem que estar falando algumas palavras, né? A gente tem aí, em média, 20 a 30 palavrinhas para já estar começando a falar. Mamãe, papai, água, vovó, vovô, né? Babá, bola. Então, pequenas palavras. Algumas crianças já começam a formar, né? Pequenas frasezinhas. E algumas crianças já começam também a apresentar algum atraso de fala ou dificuldade na fala. E aí a gente também precisa começar a ficar atento, né? Porque esse pode ser um sinal também ou de algum atraso, ou de alguma dificuldade de fala, ou de um possível autismo. E a gente segue então com esse bebê, vamos aí até os 2, 3 anos. 2 anos a gente espera que esse bebê já esteja falando em média 200 palavras. E aí você me fala, caramba, Gabriela, 200 palavras. Parece muito, mas na verdade não é, né? Um bebê que consegue nomear, por exemplo, o corpo, né? Cabeça, nariz, boca, e ele nomeia, sabe nomear, sabe o nome dele, o nome da mãe, da pai, do irmão, dos amiguinhos, enfim, consegue ali nomear o que está em volta, o nome do bichinho, formar pequenas frases, né? Mamãe, quero comer, mamãe, quero cocô. Então, pequenas frases conjugando o verbo é esperado já nessa idade. E até os 4 anos, 3, 4 anos, vamos estender um pouco mais, mas até os 4 de fato a gente já tem uma criança que conversa, né? Que tem um repertório já maior de troca, de diálogo, né? De conversação. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque uma coisa é falar, a outra coisa é ter comunicação, é ter diálogo, conversação. Por exemplo, você pega a criança na escola, e aí, filhinho, como é que foi a aula? Ah, foi tudo bem. Você tomou lanche hoje? Ah, hoje eu tomei suco, comi bolo, a Maria puxou meu cabelo, a professora brincou comigo. Então, a criança, ela consegue já ter uma noção de tempo, ela consegue ter uma narrativa que tenha significado, né? Ela consegue te contar o dia dela, de uma certa forma. E isso é esperado. Então, é esperado de uma criança com 4 anos um diálogo quase como de um adulto, só que, claro, com um repertório menor. Quando a gente tem as crianças com até 4 anos que não conseguem ainda construir esse repertório ou tem um repertório muito pobre, também um sinal para a gente ficar atento, um sinal de alerta. Uma criança que você pergunta, filho, foi tudo bem na escola? Foi. Foi bom hoje? O que você fez? Legal. E o que você comeu? Não sei. Então, respostas curtas, né? Sem uma narrativa, sem uma contação de histórias, sem uma ilustração, sem uma fala significativa, sem uma troca, uma pobreza de repertório, digamos assim, a gente precisa ficar atento. E aí, ok, o que a gente faz, né?
porque muitos pais ficam muito desesperados. O que a gente encontra hoje também na rede, na internet, são informações desencontradas muitas vezes, né? Por olhares talvez distintos, eu costumo dizer isso, por isso que eu gosto de ampliar o olhar e não fechar o olhar. Mas a ideia é que a gente vá buscar profissionais, e a gente pode sim começar pelo pediatra, que é o médico que vai acompanhar essa criança, né, possivelmente desde o seu nascimento. Se o pediatra verificar, né, sinalizar que há alguma coisa ali que pode estar um pouco fora da curva, ele pode encaminhar para um neuropediatra, ou seja, um neurologista que vai, né, acompanhar essa criança, possivelmente vai realizar alguns testes, né, fazer uma anamnese profunda com os pais, atender clinicamente essa criança e, se for preciso, ele também pode encaminhar para um neuropsicólogo ou um neuropsicopedagogo ou algum outro profissional, né, que possa também começar uma série de testagem nessas crianças, fazer um atendimento clínico, tentar entender o que está acontecendo, né? Tentar entender a estrutura dessa família e de que forma essa criança se desenvolve, para que a gente possa saber se há ou não algum problema nesse desenvolvimento infantil. Por que é importante isso, gente? Porque o que acontece, né? Isso eu vejo muito na clínica, na pesquisa, enfim, nos campos que eu atuo. Eu percebo que hoje a gente tem dois lugares muito antagônicos. Um primeiro lugar talvez seja um excesso de diagnóstico, e vejo muitas pessoas falando sobre isso, né? Esses excessos de diagnóstico. E faço aqui minhas ressalvas, porque em algum momento pode ser, né, que a gente tenha diagnósticos equivocados, mas por um outro lado, a gente tem uma medicina, né, e profissionais de saúde, profissionais da área psi, que evoluíram muito nas pesquisas e que hoje a gente já tem um olhar muito mais apurado para conseguir captar cedo, né, algum transtorno, algum problema ali de desenvolvimento. E uma segunda ponta aqui nessa linha são pais, familiares e às vezes escolas que não veem ou não querem ver ou têm muita dificuldade de perceber, né, essas pequenas diferenças, esses atrasos. E nesse momento a gente acaba perdendo muitas vezes, né, essas janelas de desenvolvimento que a gente tem. Então, é importante que a gente esteja sempre atualizado, buscando informação correta, buscando profissionais que atuem na área e que possam, né, te acolher, ouvir as suas angústias, né, entender o que você está trazendo, observar a criança, né, estar com a criança, não somente uma vez, mas talvez algumas vezes, para poder entender essa troca, ouvir essa criança, ouvir os pais, né? E entender o que eles estão trazendo, para que a gente consiga, então, identificar, levantar uma hipótese diagnóstica, se isso for preciso, né? Lembrando que a gente está falando de infância, e aí muitos diagnósticos a gente escreve a lápis, poeticamente, falando sobre isso, porque algumas coisas podem mudar, né? Algumas coisas não, mas muitos diagnósticos podem mudar, talvez não era bem aquilo e a gente continua acompanhando a criança. O importante é a gente olhar, é a história do olhar atento. Então, eu te convido a pensar sobre isso, né? Se você trabalha com crianças, é pai ou mãe, para que a gente realmente possa vencer essa barreira, muitas vezes da dificuldade, da ignorância, do desencontro de saberes, né? E possamos sim olhar para aquilo que é mais importante, que é a criança em si, que é a infância, que é essa fase tão mágica, tão importante na nossa vida inteira, né? A adulta que eu sou hoje tem muito a ver com a criança que fui, então a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Gente, é isso, né? Vou encerrar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas peço a vocês comentários, trocas, sugestões, né? Como é que vocês estão vivenciando isso, talvez, na vida de vocês.
E peço também que compartilhe, né? Ajude o canal a crescer, a gente conseguir distribuir conteúdo com qualidade, tá bom? Te convido para também nos seguir nas redes sociais, né? Tem tanto o Instagram meu pessoal quanto do Instituto Pratyahara, que desenvolve projetos no campo da diversidade, da inclusão. Então te convido a vir conhecer o nosso trabalho. Um beijo carinhoso a vocês e até mais.